Estudo do direito é o estudo, de alguma forma, de uma antítese do poder. Sob esse aspecto, todo o discurso que os manuais do direito se ocupam em construir são, em última análise, discursos justificantes do poder. E nessa linha de raciocínio, parece claro que o poder é que dá o primeiro e o último direito. E nesse espaço, ele procura estabelecer uma horizontalidade do legítimo, do jurídico e do legal. Ora, quando nós estudamos o direito econômico, estudamos também, em última análise, o poder econômico. E o poder econômico, evidentemente, procura se legitimar através desta horizontalidade de um direito econômico. Ocorre que, ao vislumbrarmos essa horizontalidade, vamos constatar nela, na realidade, uma verticalidade que envolve uma concepção de uso do cérebro humano numa forma limitada, nos seus 10%, apegada às dimensões do ter. Na medida em que o uso limitado do cérebro está apegado às dimensões do ter, e na medida em que ele ainda não avançou para as concepções do ser, isso nos leva a concluir que existir é ter. E sobre essa base que se constrói toda a estrutura de um poder econômico que se legitima num discurso de um direito econômico. Então, o direito econômico fundamenta a existência a partir do ter, confirma essa existência, mantém essa existência. E como toda preocupação de um organismo vivo, ele busca se manter e se procriar. É nesse sentido que o organismo social mantém e procura ampliar as condições do ter, evitando que quem não tem possa, ou de alguma forma, conturbar essa relação. Nesse organismo, a ideia do não ter, ela é tratada praticamente no âmbito de uma doença social e sofre todos os expurgos possíveis que a estrutura do ter possa estabelecer. Então, é nessa dimensão que o direito econômico se estabelece e ele cria para si uma tríade que vai envolver o direito do trabalho para servi-lo. O direito do trabalho serve ao direito econômico e o direito econômico também tem um capataz, o direito penal.
Então, essa tríade trabalha em conjunto. Um direito econômico, que articula primordialmente a estrutura do ter, e para se manter essa estrutura do ter, ele controla o direito do trabalho e faz uso de um poder punitivo a partir de um direito penal. Significa, então, que essa estrutura se articula, ela se movimenta nos moldes de uma política econômica. Essa política econômica é responsável, então, por dar sustentação ao organismo social que se estrutura no ter. E a preocupação é essa. Ocorre que existem outros mecanismos para que o ter avance mais velozmente ainda e para que ele quebre todas as aparências da legitimidade do discurso da lei. E aí ele faz uso de mecanismos de corrupção. Os mecanismos de corrupção servem, via de regra, a um poder econômico e que, atento como sempre está, tenta socorrer esses mecanismos através de discursos da legitimidade jurídica. E usa esse mesmo discurso dentro daquela tríade, pelo trabalho, tomando as forças de produção em seu favor e, ao mesmo tempo, punindo essas forças que se negam, evidentemente, a contribuir com seu trabalho ou a fugir das regras do trabalho para enaltecer o grande organismo social que vive em função de um poder econômico. Essa leitura muito simples, ela se aplica claramente aos dias atuais, quando esse poder econômico assume por completo o organismo social hoje e de forma muito mais clara, e que se dá hoje ao luxo de não precisar de um discurso legitimante da ordem jurídica. Ele se estrutura na corrupção, e a corrupção, por não encontrar nenhuma resistência, ela tem áreas de legitimidade por si só. Então, a corrupção atual, ela atua numa abrangência tal e adquire por si só legitimidade por falta de uma resistência, de uma oposição a ela. É como se o grande chefe do organismo social hoje dissesse que existe uma corrupção, que ele está dentro desta corrupção, e ele convida a todos para participarem dessa corrupção. Ele convida a todos para usufruírem dessa corrupção, em prol do respectivo ter. Esse convite é aceito. O convite foi aceito. E a corrupção atual, ela não tem oposição, ela não tem resistência e avança de tal sorte que o organismo social se prolonga no ter e para que tanto mais ele se alimente do ter, ele vai excluindo aqueles que não têm. O não ter deve ser eliminado, excluído, neutralizado. Isso avança e provavelmente com algum elevado grau de dificuldade de contenção. Essa contenção só poderá ser efetivada nos moldes tais em que uma outra força de igual
posição possa se ajustar e uma outra força de igual estrutura possa surgir. Para que essa outra força possa surgir, aqueles que se alinharam na corrupção deveriam ser, pelas forças de contenção, destituídos da legitimidade que alegam ter. Mas não há um discurso com essa capacidade. Então, esse é o ponto central. Não existe um discurso capaz de fazer frente aos mecanismos de corrupção que alimentam a sociedade do ter. E na medida em que esses discursos não existem, a atividade desse organismo social só tende a se tornar cada vez mais ampla.